E aí, galerinha, tudo bem? Meu nome é Renan Normando, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática do IFPB Campus Campina Grande e estou cursando a disciplina de Matemática para o Ensino Médio 3, que é ministrada pelo professor Edson Amaral. E nós estamos numa sequência de apresentações, sobre o conteúdo de polinômios e eu vou dar continuidade a essas apresentações, tratando agora sobre a condição para que 1 seja raiz de uma equação polinomial. Então, numa equação polinomial, é um polinômio, por exemplo, o p de x, nós igualamos esse polinômio a zero, então nós temos uma equação polinomial. Então, qual é a condição para que, de uma forma bem simples, bem direta, bem rápida, a gente consiga saber se esse polinômio possui raiz 1 ou uma de suas raízes seja 1? É o seguinte, aqui nós temos dado uma equação polinomial. Então, nós temos uma equação polinomial aqui genérica, do tipo an vezes x elevado a n, que nesse caso aqui esse n representa a variável que tem o maior expoente, que vai justamente dar o grau desse polinômio, como por exemplo, se aqui fosse o maior, fosse x ao quadrado, então nós teríamos um polinômio de grau 2, se fosse x ao cubo, grau 3 e por aí vai. E esse an que está multiplicando aqui de lado, nós chamamos de coeficiente dominante, que é aquele que vai estar justamente multiplicando a variável que tem um maior expoente, tá ok? Aqui nós temos a soma dos outros termos desse polinômio, quantos forem até o último termo, tá ok? E aqui diz o seguinte, temos que o número 1 é raiz dessa equação polinomial se e somente se, então isso aqui é uma condição, uma condicional, que é o seguinte, se e somente se an mais an menos 1 mais an menos 2 e todos os outros coeficientes, isso aqui é um somatório dos coeficientes, esse somatório seja igual a zero. Mas como assim? Nós pegamos aquele polinômio que nós estamos trabalhando e nós fazemos o seguinte, esse an que está aqui é esse que está aqui em cima. Esse coeficiente que está aqui embaixo é esse mesmo que está aqui. Esse representa esse aqui. E tantos quantos forem até esses e esses dois. Só os coeficientes. Se nós pegarmos os coeficientes, somarmos e der zero como resultado, então eu posso afirmar que aquele polinômio ele vai ter raiz 1 ou uma de suas raízes vai ser 1, tá ok? Então, para exemplificar isso, para você perceber como é fácil, como é simples e bem direto, eu coloquei alguns exemplos para a gente trabalhar isso. Então, eu fiz justamente o seguinte, nós temos que somar todos os coeficientes, tá ok? Então, nesse polinômio, x ao quadrado menos 3x mais 2. Do x ao quadrado, meu coeficiente que está multiplicando, ele é o de maior grau, então aqui é um polinômio de grau 2, e o coeficiente dominante que está multiplicando, nós subentendemos que aqui tem um número 1, multiplicando. Então, eu vou ter justamente o seguinte, eu vou ter aqui o 1 desse camarada, eu vou ter o 3, o menos 3, que está multiplicando, e eu vou ter também o 2, que é o meu último coeficiente. Então, aqui eu tenho menos 1 mais 2, 3 menos 3 igual a 0. Então, eu posso afirmar que esse polinômio, que nesse polinômio 1 é raiz. Mas se você disser, mas será que isso é verdade mesmo? Como eu posso saber que 1 é raiz desse polinômio? Por via de regra,
A raiz de uma equação polinomial, ela causa o seguinte efeito na equação. Se eu substituir aquela raiz, obrigatoriamente ela tem que zerar aquela equação. Por quê? Porque essa igualdade ela tem que ser verdadeira para que isso possa se cumprir. Então, substituindo 1 no lugar das variáveis, né, no lugar de x, tem que obrigatoriamente dar 0, né, para que essa igualdade seja verdadeira. Então, a gente pode fazer para comprovar se 1 realmente raiz dessa equação polinomial. Então, só seria fazer a seguinte maneira. Se eu tenho x ao quadrado, então ficaria 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 igual a 0. Nós teríamos, então, 3 vezes 1, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 2 igual a 0. Trazendo para cá, nós teríamos, então, 1 mais 2, 3, menos 3 igual a 0. 0 igual a 0. Então, essa igualdade ela é verdadeira. Nós percebemos que substituindo 1, que é raiz, ele zerou a minha equação. Então, está correto. Um outro exemplo que eu coloquei foi esse aqui. 4x elevado a 4 mais 6 vezes x elevado a 3 menos 5 vezes x elevado a 2 menos 4x menos 1 igual a 0. Quem são os nossos coeficientes? Nós temos o 4, o 6, o menos 5, o menos 4 e o menos 1. Então, é só somar 4 mais 6, menos 5, menos 4, menos 1. Isso vai ser exatamente 4 mais 6, 10, menos 4 com menos 9, menos 1, menos 10. Dá exatamente 0. Então, a soma dos coeficientes desse polinômio deu 0. Então, eu posso afirmar que 1 é raiz. E para comprovar se é verdade, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Pegar o 1 e substituir no lugar das variáveis. Então, eu teria 4 vezes 1 elevado a 4, mais 6 vezes 1 elevado ao cubo, menos 5 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 1 igual a 0. Então, nós teríamos aqui 4 mais 6, menos 5, menos 4, menos 1. Tudo isso igual a 0. 10 menos 10 igual a 0. Então, 0 igual a 0. Então, nós chegamos novamente nessa igualdade, que é uma igualdade que ela é verdadeira. Então, a gente percebe que a condição que nós vimos agora há pouco, para que 1 seja raiz de uma equação polinomial, realmente ela se cumpre, né? Ela é verdadeira. Então, se eu somar todos os coeficientes de uma equação polinomial e der 0, eu posso afirmar que 1 é raiz, ou 1 é uma de suas raízes, tá ok? E, dando continuidade, a gente entra agora no teorema fundamental da álgebra. E ele diz o seguinte: toda equação polinomial de grau n, que é o grau, né, da equação polinomial, onde esse n pertence aos naturais e n maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa real ou não. Então, o que ele está afirmando? Para que todo polinômio onde o expoente ele seja maior ou igual a 1, ele sempre vai ter uma raiz, uma ou mais raízes, né? Dependendo do grau do polinômio, tá ok? E o interessante é que ele diz que essa raiz ela pode ser real ou não. E o que ele quer dizer com isso, que pode ser real ou não? Que nós podemos trabalhar com os números complexos, né? Com os imaginários, com aquele izinho. Então, nós podemos trabalhar também com números complexos, tá ok? E aqui nós entramos no teorema
Decomposição. O teorema da decomposição para a gente também é muito importante porque tem vários exercícios que são trabalhados em cima dele, do teorema da decomposição, tá certo? E ele diz o seguinte: todo polinômio de variável complexa x, p de x, aqui um polinômio genérico, né? A n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 e todos os outros termos, né, até o último, ele fala o seguinte: de grau n, o nzinho, e esse n também pertencente aos naturais, e n também com a restrição de ser maior ou igual a 1, pode ser fatorado da seguinte forma: eu posso pegar um polinômio e fatorá-lo. E como é que eu posso fazer isso? É só seguir o seguinte: p de x igual a n. Quem é esse a n? A n é o coeficiente dominante, que é justamente aquele coeficiente que multiplica a variável de maior grau. Então, esse AN que está aqui é esse mesmo que está aqui, ó, que acompanha justamente a variável que tem o maior grau. E quem são esses α1, α2 até o αn? São as raízes. Então, ó, α1, α2 até αn são as raízes do polinômio, tá ok? São as raízes do polinômio. E o que é interessante, se você perceber, as raízes vão até da primeira até a raiz n. E esse n que está aqui, ele é correspondente a esse n que está aqui em cima, ó. Sabe por quê? Porque o número do grau do meu polinômio vai estar diretamente ligado ao número de raízes que ele vai ter daquela equação polinomial. Então, de uma maneira mais fácil, o que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se o meu polinômio tem grau 3, quer dizer que eu vou ter 3 raízes. Se o meu polinômio tem grau 4, quer dizer que eu vou ter 4 raízes, podendo elas serem todas raízes complexas, né? Podendo ser reais ou não, tá bom? Mesmo caso, né? Sendo reais ou não, quer dizer que a gente também vai trabalhar com o izinho, né? Lá dos números complexos, números imaginários, tá bom? Então é isso, de uma maneira bem simples. O que é que eu faço para decompor o meu polinômio em fatores, né? Fatorar o meu polinômio e deixar eles aqui em fatores de primeiro grau. Então, o que eu faço? Eu pego o coeficiente dominante, trago aqui para baixo e eu tenho que saber quais são as raízes, né, desse polinômio e faço x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz vezes x menos a outra raiz enquanto eu tiver raízes para fazer isso, tá ok? E montando nessa forma com parênteses. E se eu fizer a distributiva, aí a gente retorna para o polinômio original, tá bom? E eu fiz aqui, coloquei aqui 2 exemplos para a gente ilustrar essa situação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um polinômio onde ele diz: escreva a forma fatorada de 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x menos 24, sabendo que suas raízes são menos 2i, 2i e 3. Então, perceba que já entrou o izinho aqui, né? Um número imaginário. Então, como é que nós fazemos? É só seguir esse métodozinho aqui em cima, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte: meu polinômio p de x, tá ok? Quem é o meu
coeficiente dominante é aquele que multiplica o expoente, que multiplica a variável que tem um expoente de maior grau, né? No caso é o x ao cubo. Então, quem multiplica ele é o 2. Eu trago esse 2 aqui embaixo. Faço x menos, aí aqui é a primeira raiz, menos 2i, vezes x menos a segunda raiz, 2i, vezes x menos 3, né, que é a última raiz. Então, eu vou ter o seguinte, p de x vai ser igual a 2 vezes x menos com menos dá mais, x mais 2i, vezes x menos 2i, vezes x menos 3, tá ok? Então, essa aqui é a forma fatorada desse polinômio, tá bom? E se a gente fizer a distributiva, né, fazer aquele chuveirinho multiplicando aqui, aí a gente retorna para o polinômio original. O outro exemplo, ele traz o seguinte, construa uma equação do terceiro grau com raízes, aí ele dá 3 raízes aqui para a gente, menos 1, 1 e 2, sabendo que o coeficiente dominante é igual a 1. Então, perceba que esse exemplo é o caminho de volta desse aqui, né? Ele deu aqui, no caso, o polinômio e pediu para a gente fatorar. Nesse caso aqui, ele dá as raízes e pede para a gente chegar na equação do terceiro grau, tá certo? Então, mas eu posso deixar aqui na forma fatorada, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Para construir a equação, no caso como ele pede, né? P de x igual a zero, né? Então, eu vou deixar meu polinômio igual a zero porque ele está pedindo uma equação. Então, eu faço o seguinte. Como 1 é o meu coeficiente dominante, eu faço 1 vezes x menos 1, x menos menos 1, vezes x menos 1, vezes x menos 2, tudo isso igual a zero. Aqui eu vou ter 1 menos com menos dá mais, vezes x menos 1, vezes x menos 2. Aqui, para quem lembra, a gente tem um produto da diferença, né? Lá de produtos notáveis. Então, como é que a gente faz? A gente faz o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai continuar sendo 1, né? Vezes x menos 2, né? Estou fazendo isso para a gente voltar, a gente construir a equação do terceiro grau que ele está pedindo, tá certo? Aí eu vou trazer aqui para cima. Aí eu faço x ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado, menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes menos 2, mais 2, tudo isso igual a zero. Pegando 1 e multiplicando por todos, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui embaixo eu vou ter x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos x, mais 2, igual a zero. Então, perceba que a gente conseguiu encontrar justamente o que ele me pediu na questão. Construir uma equação, né? Está igualada a zero, do terceiro grau, está o expoente 3 aqui, que é o maior, com as raízes menos 1, 1 e 2, né? Utilizando esse método, utilizando o teorema da decomposição, tá bom? E agora, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente praticar isso que a gente viu até agora, tá certo? Nessa questão 1, é o exercício fazendo juntos, né? Ele diz o seguinte, decomponha o seguinte polinômio, menos x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 7x menos 10, em um produto de fatores do primeiro grau, que é justamente decompor ele usando
o teorema da decomposição. Então é o seguinte, se você quiser tentar fazer sozinho, você dá um pause aí no vídeo, tá bom? Tenta fazer pelo que a gente já viu até agora, depois você dá um play e deixa rolar para ver se a resolução tá correta, tá certo? E nessa questão, ela tem algo bem interessante, que é o seguinte, nós temos o nosso polinômio, mas ele pede para a gente fatorar, mas ele não deu as raízes. Então, nós temos que encontrar as raízes desse polinômio para que a gente consiga justamente decompor. Então, o que é que eu posso fazer? De cara, eu vou usar aquela condição para saber se 1 é raiz do polinômio. Então, quais são os coeficientes que eu tenho aqui? Menos 1, né, que vem daqui, mais 4, vou ter o 7 e o menos 10. Então, eu tenho 4 mais 7, 11, menos 1 e menos 10, menos 11, que dá 0. Então, eu vou poder afirmar que 1 ele é raiz. Sabendo que 1 é raiz, é muito bom para a gente. Por quê? Porque eu posso utilizar o dispositivo de Brio-Ruffini, né, que já foi visto anteriormente, né, em outras aulas. Aí o que eu faço? Pego 1, que é raiz, vou colocar aqui e vou colocar aqui em cima os coeficientes, tá bom? No caso, o que vem daqui, menos 1, o 4 e o 7. E eu vou colocar o menos 10 aqui, né? Que ele é independente. O que eu faço? O menos 1 é o primeiro, ele vai descer. E todos os termos que vão ficar aqui embaixo, eles vão multiplicar o 1 lá em cima, tá bom? Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 4 menos 1, 3. 3 vezes 1, 3. 7 mais 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Menos 10 mais 10 dá 0. Então, você perceba que aqui deu 0. E isso é muito interessante, ele dar o 0 aqui, porque justamente o 1 ele é raiz do nosso polinômio, tá bom? E por que eu utilizei Brio-Ruffini? Porque como aqui é meu polinômio de grau 3, utilizando o Brio-Ruffini eu consigo produzir um polinômio de grau 2. E o de grau 2 se torna mais simples da gente trabalhar. Então, esses são os coeficientes do meu novo polinômio de grau 2. Então, eu vou ter o seguinte, menos 1 vezes x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado, 3 vezes x, né, mais 3x, e o 10 independente. Isso igual a 0. Então, o que é que eu faço aqui? Calculo o delta. B ao quadrado, que é o 3, né, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 10. Então, eu vou ter 9, 4 vezes menos 1, menos 4 vezes menos 1 vai dar 4, 4 vezes 10, 40. Isso vai dar 49, tá bom? Com isso, eu posso calcular Bhaskara, né? X vai ser igual a menos b, né? Meu b no caso é o 3, menos 3, mais ou menos raiz de delta, que vai ser a raiz de 49. Tudo isso sobre 2 vezes a, que o meu a é menos 1. Isso vai ser igual a menos 3 mais ou menos raiz de 49, que é 7, sobre menos 2. Então, eu vou ter x' igual a menos 3 mais 7 sobre menos 2. Menos 3 mais 7 vai dar 4. 4 sobre menos 2 vai dar justamente menos 2. E o meu x duas linhas, menos 3 menos 7 sobre menos 2. Menos 10 sobre menos 2
dá exatamente 5. Então, olha só que interessante. O meu polinômio, ele é de grau 3. Então, pelo que a gente viu agora há pouco, se é de grau 3, eu tenho que ter quantas raízes? Eu tenho que ter exatamente 3 raízes. Eu já tenho uma aqui, onde uma é raiz, eu tenho menos 2 e tenho 5. Com as 3 raízes, eu consigo fatorar, decompor o meu polinômio. Então, agora é só fazer. Quem é o termo, o coeficiente dominante, que multiplica, então, a variável de maior grau? É menos 1. Então, eu vou ter o meu polinômio, né? Igual a menos 1 vezes x menos a primeira raiz, né? Menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 5. P de x vai ser igual a menos 1 vezes x menos 1 vezes menos com menos dá mais, né? X mais 2 vezes x menos 5. Então, nós conseguimos decompor o nosso polinômio em um produto de fatores do primeiro grau, tá certo? E uma outra questãozinha para fazer é a seguinte: uma equação do quarto grau tem raízes 2 menos 2 e raiz dupla 1. Represente a equação decomposta em fatores do primeiro grau e a equação completa, sabendo que o coeficiente dominante é igual a menos 1. Então, como é do quarto grau, eu tenho que ter 4 raízes, né? E ele já disse que é dupla 1. Então, minhas raízes são 2, menos 2, 1 e 1, né? Já que ele disse que é dupla 1. Então, é só fazer o seguinte, e o coeficiente dominante é 1. Como é uma equação, esse polinômio tem que ser igualado a zero. Então, eu vou fazer 1 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 1 vezes x menos 1, tá ok? Tudo isso igual a zero. Então, eu vou ter aqui 1 vezes x menos 2 vezes menos com menos mais, x mais 2, vezes x menos 1, como é o mesmo termo, ao quadrado. Tá ok? O que é que eu posso fazer aqui? Aqui a gente lembra que é o produto da diferença, né? Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4, vezes. E aqui um produto notável com o menos, né? Então, eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, no caso, 2x vezes menos 1, menos 2x, mais o quadrado do segundo, que vai ficar mais 1. Tudo isso igual a zero. Aí aqui a gente faz a distributiva, né? O chuveirinho. Então, x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 8x menos 4 igual a zero. Posso somar os termos, né, que são com a variável de mesmo grau. Então, 1 vezes x à quarta menos 2x ao cubo. E aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Isso vai dar menos 3x ao quadrado mais 8x menos 4, tudo isso igual a zero. O 1 é o elemento da multiplicação. Então, nós vamos ter exatamente x à quarta menos 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 4 igual a zero. Então, a gente conseguiu
produzir a equação do quarto grau, conforme ele pediu na questão, utilizando o teorema da decomposição. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa é só mandar as ordens. Então, valeu, galera. Obrigadão pela atenção.